começou na fazenda Cercadinho, a 10 léguas da sede do município vizinho. Vaqueiro de mão cheia, conhecedor bom de tato, em busca de água e comida, ele encontrou um lago. Pensou logo na família, pensando também no gado. Na verdade, era uma várzea, cercado de quixabeira. Analisando o local, levou a família inteira. Logo criou curral e a casinha da parceira. Junto com outras pessoas, foi fundada a Várzea Nova. Mas essa é uma outra história que vamos contar agora. Tudo começou em meados de 1913, quando o senhor Zacarias chegou até aqui em busca de uma lagoa que já vinha de histórias de alguns vaqueiros que aqui já residenciava. E com isso ele se instalou aqui na nossa cidade com a sua família, né? E depois disso veio outras pessoas morar até a nossa cidade. Dentro de toda a história que a gente sabe, né, e que encontramos em redes sociais e feitas também por algumas pessoas que contam um pouco sobre a nossa história, sabemos que depois do senhor Zacarias também chegou aqui o senhor José Botafogo, que teve algumas terras também, e dentre eles também o senhor Otacílio Alcântara, que será uma das pessoas que eu irei falar da importância aqui nesse documentário. Com a instalação dessas famílias aqui na nossa cidade, né, o senhor Zacarias, junto com toda a sua família, conseguiu também instalar algumas cacimbas para ter água, principalmente para os animais e para as pessoas que já residiam aqui. Depois disso, né, o senhor Otacílio Alcântara, ele chega até a nossa cidade e traz consigo também o sisal. Então, hoje nós temos aqui uma grande renda, que é o sisal, beneficiado, né, e trazido pelo senhor Otacílio Alcântara na década de 1950, antes chamado, né, o sisal de agave, como todos nós conhecemos. Esse sisal ele chega aqui e, com a importância do sisal, muitas famílias vêm de outras localidades e se instalam na nossa região. Viemos no ano de 56 e ficamos até hoje. Eu vim para a Várzea Nova pelo sisal, porque o meu marido, ele trabalhava em outros lugares com motor de sisal. E quando Várzea Nova começou a explorar, o sisal, meu pai veio na frente. Quando ele chegou, gostou, o meu pai gostou, aí me mandou me buscar, que a gente estava com pouco tempo de casada. Nesse tempo correu muito dinheiro, veio gente de fora, vinha gente até de Feira de Santana, de Salvador, para fazer vendagem, coisa na rua, na feira. Aí o sisal foi mesmo a fonte certa de Várzea Nova. Todo mundo ganhou muito dinheiro. E a feira era aquelas coisinhas que o povo trazia. Botava uma esteirinha no chão e botava as coisas para vender. Vinha de Catinga do Moura, que até para transporte era difícil. Eles traziam em costa de animal, em carroça de burro, era assim, que trazia as coisinhas para frente. E tempo que chovia, tinha lavoura, o povo plantava muito. Vinha carros de fora comprar, mas tudo com dificuldade, não tinha boa estrada, gente para trabalhar também, que sabia desenvolver os trabalhos, ainda não tinha, mas foi chegando. A dificuldade que eu mais encontrei, e também de médico no início, né? Remédio, mas depois, graças a Deus, foi chegando. Tem um médico que vinha na semana, no meio de semana, o outro vinha no sábado e ia dando remédio para o povo. Padre Alfredo que dava o remédio. E Padre Alfredo também dava muito remédio e passava. Ele passava remédio. Ela mesmo tomou remédio passado para o Padre Alfredo. Ele trazia uma mala desse tamanho de remédio que o povo dava a ele também. Padre Alfredo foi missionário. O povo dava muita coisa para ele.
Ele tinha uma mala desse tamanho de remédio. Chegava aqui, consultava o povo e dava o remédio. Ele tinha um pouco de medicina também. Vemos através da história que a nossa cidade ela foi se tornando uma pequena vila, né? E dessa pequena vila ela se tornou um grande povoado. Desse povoado, município que hoje nós temos, Várzea Nova, Bahia. Em 1984, né, o governo do estado ele tinha um projeto, né, para dar liberdade a alguns distritos da nossa região. Dentre esses distritos, né, algumas cidades elas foram emancipadas nesse período. E dentre essas cidades temos aí a nossa cidade de Várzea Nova, onde um dos nossos representantes, né, o senhor Gilberto Miranda, que era deputado na época, foi até Salvador, né, em busca de conseguir a tão sonhada liberdade para a nossa cidade. Com a aprovação desse projeto, né, agora os representantes eles vêm até a nossa cidade e então acontece o movimento esperado chamado de plebiscito, né? Esse movimento era um movimento onde tinha que ter a aprovação principalmente da população. Então a população varzianovense ela tinha que ser escolhida, né, para votar se a nossa cidade poderia sim ou não ser emancipada. E claro, né, que com a ajuda da população, né, através de uma grande eleição, né, desse sim ou não, a nossa cidade então foi aprovada, né, por toda a população, onde a população em si votou pelo sim da liberdade política da nossa cidade. Com a participação, né, da população em especial para que a nossa cidade ela fosse emancipada, houve também a participação de alguns representantes. Dentre eles, o senhor Ariobaldo Oliveira e o senhor João Aureliano Gomes. Essas reuniões, né, para que a nossa cidade ela fosse emancipada, acontecia no cinema, né, do senhor Olinésio, hoje o senhor Lelinho, como nós conhecemos, e ele cedia, né, o seu espaço, ali onde é o Banco do Brasil, né, atualmente, para que essas reuniões elas fossem feitas naquele local. Em 1985, né, houve a implantação de 79 municípios e dentre eles a nossa cidade, Várzea Nova, estava incluída. Porém, para que uma cidade ela fosse emancipada, ela conseguisse a sua independência política, precisava-se que alguém indicasse o nome da cidade ali na Assembleia Legislativa de Salvador. Então, né, o deputado Gilberto Miranda, né, que nesse período era deputado, indicou o nome de Várzea Nova para que a mesma, então, se tornasse independente e se tornasse também uma cidade emancipada. A nossa cidade, ela precisava, né, de uma eleição para saber, então, quem seria o prefeito ou a prefeita da nossa cidade. E nesse período foi feita aí uma chapa, né, onde tinha como os candidatos o senhor Ariobaldo Oliveira e a senhora Maria Iris Gomes. Então foi feita uma eleição onde a população ela votou, né, e a escolhida para prefeita foi a senhora Maria Iris Gomes, que foi a primeira prefeita da nossa cidade, né, em 1986. Várzea Nova, né, quando pertencia a Jacobina, nós tivemos o privilégio de ter 2 vereadores. Não eram remunerados, não tinha subsídio de vereador. Então, tinha um vereador, seu Ariobaldo Oliveira, uma grande liderança aqui em Várzea Nova, e meu pai, João Aureliano Gomes, também. Foi no ano de 1985 que houve o plebiscito, não é? Depois, no mesmo ano, ocorreu a primeira eleição, a eleição onde Várzea Nova pertencia à Jacobina, desmembrou-se, né, com a eleição em 85. Eu concorri à eleição com o seu Ari, onde tive o prazer, a satisfação de ter sido eleita como a primeira prefeita, Edson Salles, que foi o vice-prefeito. E aí veio a Câmara, seu Arlindo Bernardo,
que era representando o povoado da Saína, foi o primeiro presidente da Câmara. Não é? Teve a eleição, os vereadores, e ele foi eleito presidente da Câmara. Com muitas dificuldades, a emancipação. Quando tomei posse, que eu olhei, caí realmente na real, não tinha um lugar para... Só a posse foi num depósito ali nosso, da próxima rodoviária, era um salão que tinha, e depois não tinha prefeitura, não tinha da Câmara, tudo teria que ser providenciado, nem a cadeira para sentar. Foi o grande desafio. Mas eu fiquei feliz de ter tido essa oportunidade de começar com apenas 22, 23 anos. Fui a prefeita mais nova do Brasil na época, né? Já era um destaque como mulher, que não tinha, que era uma coisa rara, mulher. E eu disse que Várzea Nova também evoluiu. O grande exemplo disso era a nossa eleição, de ter eleito uma mulher, não é? Que aqui na região não tinha. Então tudo isso era novidade e foi o grande desafio. 6 meses sem receber nenhum centavo, recurso nenhum do município. Não é? Porque se preocuparam com a emancipação, mas não houve a preocupação com a implantação do município. E a rua que precisava limpar, pagar os garis, né, que contratar, na época a gente podia contratar. Então a gente contratava, precisava de feira, e quem pagou, manteve esses 6 meses foi meu pai. E pagava aos garis, aos outros secretários, funcionários. Eu fiz um acordo que quando recebêssemos o dinheiro da prefeitura, os recursos, né, chegasse, a gente fazia esse acordo para ajustar esse período. E assim foi feito, graças a Deus. Foi um desafio, mas foi gratificante para a gente. Depois, meu pai pediu a mim, foi um pedido um dia cedo, logo quando assumi, se eu não fizesse nada por Várzea Nova, que eu fizesse uma casa de parto. Nós não tínhamos nada aqui. Tudo, qualquer curativo, qualquer que precisasse, levava para Jacobina, não é? Então, para Jacobina. Então, meu pai transportou várias mulheres para parir em cima de uma carga de sisal, sabe? Ele dizia, foi aí que ele me fez esse pedido. E eu não fiz nada, que eu trouxesse uma casa de parto para Várzea Nova, porque ele levava o sisal para vender para Jacobina, então transportava as mulheres para parir numa carga, em cima da carga, porque não tinha outro meio, não tinha ambulância, não tinha carro para levar. Então fiquei com aquilo na cabeça, conseguimos o convênio com o Estado de uma casa de parto. Ao invés de uma casa de parto, transformamos num hospital. E logo depois, quando depois terminou o mandato de prefeita, eu me elegi deputada e foi o primeiro, o que o meu pai fez comigo, eu fiz com o governador. Se não me desse nada, me desse o credenciamento do hospital. E aí conseguimos o credenciamento pelo SUS, né? Que é o 100% SUS. Fui para Brasília, conseguimos, aí veio o telefone, trouxemos o telefone, o próprio ministro, na época era Antônio Carlos Magalhães, fez a inauguração por telefone, a inauguração do telefone e vários PS. Nós colocamos na Tabua, Mulungu e na região de Santo Antônio, um PS que chamava. Várzea Nova só tinha um PS, não tinha telefone. Aí colocamos a rede do DDD. Não é? Conseguimos também o Banco do Brasil. Foi a primeira vez, tanto que o Banco do Brasil era um posto avançado, não era agência, era um posto avançado. Mas fui a Brasília, tive audiência com o presidente do Banco do Brasil, que era Camilo Calazans, também conhecido de Aracaju, de Sergipe, e disse que viria para posse, para implantação, a implantação do banco, e realmente veio. Diante de toda a história contada, né, nós sabemos da importância
que é uma cidade ser emancipada e se tornar uma cidade independente, né? Principalmente por termos uma renda, né, que é o Senzal, e sabermos que foi ele que nos emancipou. Isso nos dá orgulho de sabermos que somos cidadãos vazenovenses, né? E eu me orgulho muito de morar aqui, né? São 25 anos, né, que nasci e cresci aqui nessa cidade. E me orgulho de também já ter trabalhado no Senzal, né? De saber o que é cortar uma palha, né? Colocar em um lote e saber que não é fácil, né? Que é um trabalho árduo, que é um trabalho muito pesado, mas que é um trabalho acolhedor, né? E nós sabemos que nós moramos em uma cidade de um povo humilde, honesto, principalmente um povo trabalhador, né? Que não mede esforço para trabalhar nesse sol quente de todos os dias e de mostrar que o Senzal, ele é de extrema importância, né, para a história da nossa cidade, né? Aqui eu me orgulho bastante por saber que moro aqui, né, faço parte dessa história e sou uma cidadã varzianovense. Várzea Nova é um município brasileiro situado no centro-norte da Bahia, Piemonte da Chapada Diamantina. A sua história remonta ao século XVII, quando foi fundada como povoado. Com 39 anos de emancipação político-administrativo e uma população de 13.377 habitantes, a história da nossa cidade foi construída por cidadãos e cidadãs de relevância absoluta, tanto no poder legislativo quanto no poder executivo. E hoje, aqui na Praça João Araújo Silva, os dois poderes, cada um tem a sua sede própria. E historicamente progrediu, e o nosso povo lutando bravamente reflete diariamente o sentimento de esperança e o desejo que a nossa cidade continue prosperando abundantemente com amor, trabalho e dedicação.